Pamela, Deus te abençoe. Boa noite, obrigada pessoal por me escutar. E aí galera, beleza? Saudade de vocês. Boa noite, igreja presencial, igreja online. Hoje é um dia de muita alegria, Deus nos trouxe uma palavra muito legal. Um dos motivos, assim, o top 10, os 10 melhores, né, dos motivos que levam as pessoas a buscar a Deus é para que Ele o proteja, né? Isso é muito bom. E isso é assim, por quê? Porque a gente vive mesmo num mundo cheio de perigos. Esse é um mundo hostil para se viver, um mundo realmente perigoso, né? Mas se a gente reconhece que a gente não pode vencer esses perigos sozinhos, e a gente sabe que a gente pode correr para Cristo, para que Ele seja o nosso abrigo, a nossa proteção, o nosso escudo, a gente está joinha na nossa fé, né? O problema é quando o medo causado por esses perigos, que muitas vezes ainda nem chegaram a se concretizar na nossa vida, ou, enfim, nem estão assim na iminência de acontecer, né? Mas eles estão ali nos cercando e eles podem provocar, né, algumas reações, alguns sentimentos dentro do nosso coração, como o medo. E esse medo vai fazer a gente se afastar de Deus e a gente vai acabar buscando uma autoproteção, de alguma forma. E esse é um verdadeiro perigo. É nesse momento que o perigo que era abstrato, uma possibilidade de nos causar um mal, né, ele se torna real através do nosso medo, porque ele causa o afastamento de Deus. E isso sim nos deixa exposto. O Senhor quer que a gente saiba que Ele jamais nos abandona, amém? E o seu desejo é que a gente ande por esse mundo sabendo, sim, que o perigo é real. A gente não está no mundo de fantasia, né? A gente está num mundo que o perigo é real. Mas se render ao medo é totalmente opcional, porque Cristo é proteção, é refúgio, bem presente na hora da angústia. Davi, o rei Davi, aqui da Bíblia, né? Quem já ouviu falar? Oh, pastor, todo mundo, tá? Todo mundo aqui, fera em Davi. Escreveu lá em Salmos, ele escreveu Salmos 23, 4, que ele escreveu assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, pois a sua vara e o seu cajado me consolam. A vara e o cajado do Senhor, que é o pastor de Davi, né, o consolam, o protegem, o livra do mal e dá direcionamento. Davi aprendeu desde os tempos em que ele era um pastorzinho de ovelhas, bem antes dele ser rei de Israel, rei do povo de Deus. Ele aprendeu que a vara, que é aquilo que o pastor usa para livrar as ovelhas dos predadores, dos animais predadores e de qualquer perigo, ela é proteção. E o cajado do pastor é o que dá o direcionamento para onde as ovelhas precisam ir. E o bom pastor sempre leva as suas ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas. Porém, que tem perigos em volta, sim. E é por isso que ele está ali com a vara, sempre atento. Mas as ovelhas são obedientes e ficam ali, no aprisco dele, sendo cuidado por ele. Davi entendeu essa figura de linguagem na vida dele e trouxe isso para a vida espiritual dele. E é isso que Cristo espera de nós também, que saiba que Ele tem sim a proteção, o livramento que a gente precisa e o cajado que nos dá a direção para o lugar seguro e tranquilo. Se essa pregação tivesse um título, seria O Amor que Lança Fora Todo Medo. Vamos fazer uma oração.
Ó Senhor meu Deus, que hoje, ó Deus, nessa noite, possamos lançar aqui, ó Deus, no teu altar, ou então no ambiente que a gente criou, propício ao teu Espírito Santo, Senhor, todas as nossas angústias, ó Deus, e as nossas questões contigo, Senhor. Que hoje, Senhor, o teu Espírito Santo nos traga a convicção de que tu sim, o nosso livramento, a nossa proteção, Senhor, e a nossa direção, e não há outro como tu, Senhor. Não há outro como o Senhor Deus que pode livrar. Amém. Se eu te perguntasse, olha, se não fosse Deus, você está assim meio perdidão, você faria um bezerro de ouro para sua proteção? Você ia falar, ô Pâmela, tá doida? Claro que não faria, né? Vou procurar um bezerro de ouro para me proteger. Realmente, é bizarro você pensar nisso nos dias de hoje. Porém, um bezerro de ouro já representou, nos tempos em que Moisés conduziu o povo para fora do Egito, uma falsa proteção e que enganou o povo de Deus naquela época, né? Esse era um costume que os povos em redor tinham de fazer estátuas, de se relacionarem com algumas coisas que eles pensavam que eram Deus através dessas estátuas. E esse bezerro de ouro representavam isso. E o povo de Deus, por medo, caiu no engano de se render a essa prática, né? E fizeram uma estátua para adorar e para pedir proteção. Hoje em dia, os nossos bezerros de ouro, que são essas pegadinhas na nossa fé, né? Essas tentações que nos levam a nos afastar, a abandonar o nosso Deus e correr atrás de uma autoproteção, ela pode ser, por exemplo, o conhecimento. O conhecimento hoje em dia está disponível para qualquer um, está ao passo de um clique ou de uma digitação, né? Digito ali o que eu preciso saber, pá, já tenho um conhecimento, aquele conhecimento que eu adquiri, já aplico ali. Para que eu precisei orar? Para que eu precisei de Deus? Fui lá, eu mesmo, e resolvi. Ou então, Deus está muito lá no céu, Deus não está se ligando aqui no que está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo, se Ele estivesse se ligando no que está acontecendo, não teria nem acontecido, né? Às vezes as pessoas caem nesse erro de pensar que Deus não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente, mas a palavra de Deus diz que Ele é. E por medo, as pessoas se encolhem e aí correm para o seu autoconhecimento e vão lá e dão com os burros na água muitas vezes, né? A história do bezerro de ouro, que eu mencionei aqui, ela aconteceu porque Moisés subiu no monte para pedir a direção de Deus para guiar o povo para a terra prometida, que eles tinham acabado de ser tirados do Egito, né? Estavam passando por um deserto para chegarem na terra prometida. E Moisés subiu lá para pedir a orientação de Deus sobre como ele deveria conduzir aquele povo dali para frente. Porém, na visão daquele povo, Moisés estava demorando muito na missão. 7, 8, Moisés, vamos embora, está aqui, a gente está aqui no meio do deserto. E os perigos do deserto que já estavam presentes na vida deles, desde que eles tinham saído do Egito, e Deus sempre livrando com uma coluna, com uma nuvem de manhã durante o dia para não queimá-los do sol, com uma coluna de fogo de noite para aquecê-los, para que eles não morressem de frio, e tantas outras maravilhas que Deus já tinha feito até aquele momento. Parecia que agora, porque Moisés estava demorando lá no monte, que mané Deus, vamos fazer esse bezerro de ouro aqui, que é isso que vai proteger a gente. Eles deixaram os perigos que sempre estiveram presentes, perigos de ataques de povos vizinhos, perigos de bestas feras que viviam pelo deserto, perigos do mundo, perigos da vida, reais. Eles deixaram esses perigos que nem se concretizarem, se tornar real e efetivo ali, através do medo que eles estavam sentindo. E aquele medo é que levou eles ao verdadeiro perigo, o afastamento de Deus. Vamos abrir aí as nossas Bíblias ou acompanhar a leitura aqui de Êxodo. No capítulo 32, a gente vai ler a partir do versículo 21, essa experiência em que Moisés foi ao monte e deixou Arão
o irmão dele, como a liderança temporária daquele povo. E vamos ver o que aconteceu. Eu vou ler no meu, aí vocês acompanham aí, por favor, tá bom? Depois, perguntou Moisés a Arão, depois que desceu lá do monte, né? Que te fez esse povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão, tá louco? E responderam Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que terá acontecido com ele. Então eu lhes disse, quem tem ouro tire, e deram-mo. E eu lancei no fogo e tcharam, saiu esse bezerro. Mavá, Arão, mavá. E vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos inimigos, pôs-se em pé na entrada do arraial e disse, quem é do Senhor? Vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E assim Moisés conseguiu trazer parte daquele povo a lembrança de quem Deus era, que Arão tinha permitido que eles se esquecerem. Infelizmente, Arão se deixou contaminar por aquele medo que estava dominando o coração deles, e eles ali se esqueceram de Deus, mas Moisés deu mais uma oportunidade. Olha, você pode se lembrar que o Senhor é livramento, que o Senhor é bem presente na hora da angústia, que foi o Senhor que nos tirou do Egito e que nos trouxe até aqui e tem um objetivo para nós, que é nos levar à terra prometida. Foi isso que Moisés fez, deu uma chance para o povo voltar do afastamento de Deus, para o povo se arrepender e se tirar da exposição do verdadeiro perigo, que é ficar sem Deus, né? Muitas vezes nós somos assim também na nossa vida, como esse povo. A gente sabe quem Deus é, a gente já viveu uma porção de experiências bacanas com Ele, às vezes até milagres grandes mesmo, sabe? Mas um perigo vem e nos ameaça, e nos faz sentir medo, e nos faz abandonar a nossa fé. E a gente faz loucuras. Tudo bem, não como essa do bezerro de ouro, né, gente, que teve aqui sentido nesse contexto aqui, desse povo, mas no nosso contexto, o que a gente acaba fazendo, né, que nos afasta de Deus? A pergunta é, o que a gente coloca no lugar de Deus quando a gente deixa de sentir o seu amor? Essa é a verdade. Quando você fica com medo e o medo te domina, é porque você não está sentindo o amor de Deus. É porque você se afastou. Deus não mudou. Quem mudou foi a sua perspectiva. Cristo quer que a gente esteja certo que a sua vara e o seu cajado, que significa o seu livramento e o seu direcionamento, nunca nos abandonarão, ainda que as circunstâncias sejam bastante enganosas a esse respeito. A pandemia. A pandemia. A pandemia colocou todo mundo à prova, desde o menor até o maior. Eu sei de história de crianças com muito medo e sei de história de idosos, anciãos com muito medo da pandemia, né? Então, desde o início dessa pandemia, eu sempre mantive meu foco em uma coisa: Jesus Cristo. O que Cristo pensa sobre isso? Certamente aqui na palavra dele, aqui na casa dele, eu vou receber a orientação de Deus, a orientação que vem do trono dele, para eu enfrentar isso que está aí. E desde esse início, né, desde o início da pandemia, começou as notícias, né, o contraponto. As notícias sobre como é que o vírus é letal, em alguns casos, como pessoas que têm comorbidades, que têm fragilidades na sua vida, na sua saúde, poderiam ser, né, fulminadas por esse vírus, né? E perigos, muitos perigos. Era isso que era noticiado de noite. Olha, o perigo está aí, ele pode se tornar real na sua vida a qualquer momento. Atenção, atenção, lá vem a última notícia. E o que essas pessoas alarmistas queriam era que todo mundo ficasse num estado de pânico, de pavor, de medo, a ponto que abandonassem não só a sua fé,
mas também a sua razão. Então, me mantive firme, né? Me mantive com os olhos em Cristo para não tropeçar. E como uma boa cidadã, eu obedeci todas as regras. Se as autoridades mandavam eu ficar de máscara, ainda que eu não concordasse, que eu não entendesse, eu boto a minha máscara para caminhar na rua. Eu lembro que logo no início, ali onde eu moro, tinha um canal, tinha que botar a máscara para caminhar. Como era difícil. Falei, meu Deus, vou parar de fazer exercício físico, porque eu não consigo respirar com esse negócio. Mas eu fui obediente, em respeito às autoridades, né? Então, eu fui uma boa cidadã desde o início também, passando álcool gel na mão constantemente, mantendo a distância, né? Evitando locais onde estejam muitas pessoas, tomando todos os cuidados que estavam sendo informados. A informação é diferente da notícia alarmista e doida que quer gerar maluquice. Então, fui seguindo ali e chegou um momento que não era mais possível eu me manter trabalhando de casa, porque eu trabalho com condomínio, né, com a parte física, com as partes comuns físicas, eu tenho que tomar conta, né, eu sou gerente predial. Então, a parte administrativa eu consigo fazer remotamente, mas a parte visual, checagem, relatório, eu tinha que estar lá. Então, eu tive que voltar, mais ou menos em junho do ano passado, acho que foi que eu voltei a trabalhar presencialmente, mantendo todos os distanciamentos, seguindo todas as regras, né? O uso de máscara constantemente. Descobri que, meu Deus, minha orelha que lute, ficou o dia inteiro de máscara, só tiro para comer, né? Mas respeitei. Porém, mesmo assim, eu acabei me contaminando no início de novembro, né? E levei o vírus para minha casa. E contaminei, em primeiro lugar, meu marido. E a gente fez o tratamento que estava disponível, com as medicações que estavam disponíveis. Porém, no terceiro dia, a gente estava indo bem, né? Sendo acompanhado pelos médicos e tudo mais. E aí, no terceiro dia, a minha filha começou a apresentar falta de apetite e febre. Eu falei, ela pegou. Ela estava indo bem e ela teve que ficar isolada com a gente, porque a rede de ajuda que a gente tem lá em casa, né, todo mundo já faz parte do grupo de idosos, do grupo de risco, ninguém podia ficar com ela, que ela já tinha sido contatante com a gente, que estava contaminado sem saber, enquanto a gente estava contaminado. Então, ela ficou com a gente, ela acabou pegando. Só que ela teve uma febrinha e ficou sem querer comer, porque tem a perda do paladar, né? Então, eu liguei para a pediatra, segui todas as orientações e estava tranquila, porque eu sei que as crianças passam por isso de uma forma mais branda, né? Só que quando ela foi dormir, já medicada, eu sabia que a febre ia ceder dali. Só que quando eu deitei, eu pensei assim, mas por que Deus não livrou a Sara desse vírus? Uma menininha de 2 anos. Que as crianças ficam aí assintomáticas. Por que ela não ficou assintomática? Por que ela está tendo febre? Comecei a me questionar, comecei a questionar Deus, comecei a questionar por que Deus não protegeu a minha filha daquele vírus, que eu e meu marido, tudo bem, nós somos adultos, nós podemos nos tratar, nós não temos comorbidades, então poderia tomar determinadas medicações que iam acelerar o processo. Ela não, era uma criança. E aí eu comecei a me lembrar daquelas notícias escabrosas que um caso remoto na Índia aconteceu e a criança e não sei o quê. Eu comecei a entrar numa paranoia de que a Sara não poderia ter se contaminado em primeiro lugar. Não estava acontecendo nada com a Sara. Ela estava com uma febrinha, inclusive já estava cedendo, porque ela já estava suadinha. Estava tudo bem, ela estava medicada, todo mundo controlado. Uma horda de médicos, amigos nossos, né, estavam nos acompanhando, e os nossos próprios médicos que a gente usa no dia a dia, tudo bem. Mas eu entrei nesse medo, eu deixei o medo tomar conta do meu coração. E aí, pior que isso, eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer uma oração ao Senhor Jesus, sabendo tudo que eu sei, tendo tido todas as experiências com Deus que eu já tive, não sabia orar. Sentei no sofá da minha sala e chorei, só sabia chorar e ficar com raiva de Deus, fiquei com raiva de Deus. Daqui a pouco eu escutei uma voz que me disse assim, eu estou aqui. Foi só isso que ele falou. Pá! Essa voz que eu conheço, essa voz é do meu pastor.
Essa voz é do meu bom pastor, meu Deus. Eu conheço essa voz. E aquilo foi me acalmando, e ele me trouxe um cântico na cabeça que disse que ele estava ali. Eu comecei a cantar aquele cântico eu emendei outro cântico, e começou a se transformar num louvor. Eu já estava de pé, já não estava chorando, eu já estava cheia de fé, e comecei a orar e pedir perdão a Deus por ter duvidado, por ter questionado, por ter sentido raiva. E aquilo ali terminou com uma grande experiência de aumento da minha fé, sabe? Só que, se eu tivesse deixado, eu fico pensando, se eu tivesse deixado aquele medo se transformar realmente num afastamento definitivo de Deus, o que poderia ter acontecido com a minha vida espiritual, em primeiro lugar, e depois com a minha vida mesmo? Cara, ia ter sido devastador. E uma coisa que nem se concretizou. Que a menina, no outro dia, estava pulando no sofá, já não sabia mais o que fazer. Ela queria ir lá embaixo, ela queria ir para o parquinho, queria fazer as coisas. Foi ótima. Entende? E mesmo que ela não ficasse, e mesmo se eu tivesse que atravessar uma doença realmente prolongada na vida da minha filha, Deus estaria ali comigo. Eu tinha certeza que a sua vara ia me livrar e o seu cajado iria me direcionar. Bom, é isso que Deus quer hoje, que a gente fique atento, que a gente preste mais atenção. Se a gente está há muito tempo numa luta, que ao invés da luta estar acabando, ela está se intensificando, e a gente está entrando num novo nível, numa outra batalha, uma grande luta, e a gente está entrando num outro nível dessa batalha. Não significa que Deus nos abandonou naquele momento só porque ficou mais difícil. Não, pelo contrário. É aí que a gente tem que buscar mais, porque é aí que ele vem mais, que é aí que ele se demonstra mais, que ele te envolve mais. É quando você sente que você está prestes a sucumbir, é aí que ele vem. Não abandone o seu Deus. É isso que ele veio te falar hoje, porque a gente não pode nem flertar, a gente não pode paquerar com a oportunidade de achar que faz sentido a gente passar por seja lá o que for sem Cristo. Não pode, não pode. Tem perigo? Tem. Existe? Existe. Mas ele não deixa de ser o Deus que é livramento e que é direcionamento. Se hoje você possui alguma questão não resolvida com esse Deus maravilhoso que te ama, é um bom dia para você deixar aqui no altar, ou então aí onde você está na sua casa, que você criou um ambiente propício para o Espírito Santo te alcançar. Hoje é um bom dia. Sabe, aquele povo da história do bezerro, ele achou que Moisés demorou, mas se eles tivessem esperado só mais um pouquinho, eles teriam recebido os 10 mandamentos, que era isso que Moisés foi buscar lá em cima do monte, e eles teriam conquistado a terra prometida com muito mais facilidade, mais agilidade, menos tempo, né? Teriam aprendido a confiar em Deus, na proteção do seu Deus incondicional. Eu pude reverter o meu medo e vi Jesus restaurar a saúde de toda a minha família. E você? Qual o perigo que faz você temer a ponto de deixar o seu Deus para lá, a ponto de achar que o seu Deus perdeu a capacidade de te proteger e de te livrar? Gostaria de pedir para os músicos irem subindo, por gentileza, porque a gente vai cantar um cântico que faz uma pergunta muito fácil de ser respondida, mas que você nunca se esqueça que essa pergunta, ela sempre vai ser fácil de ser respondida, que é o seguinte: se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A resposta é muito fácil: a ninguém. Que ninguém, nada, circunstância nenhuma seja capaz de tirar a sua convicção de que Deus é livramento, Ele é proteção, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, e Ele é também direção para te conduzir a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e te dá a medida de fé necessária para você enfrentar, seja lá qual for a luta ou a batalha dentro da grande luta que você precisar. Ele estará lá como teu pai, teu pastor amoroso. Ele vai dizer: eu estou aqui. Deus não costuma ser muito extenso, não. Eu que falo bastante.
Mas Deus, Ele fala coisas assim, pá, pontuais. E Ele me disse isso naquele dia em que eu temi a ponto de quase querer abandonar a minha fé. Eu paquerei essa ideia, mas rapidamente voltei. Obrigada, Senhor. Hoje Ele me trouxe aqui para te contar isso. Você pode confiar nele. Você pode depositar toda a sua confiança nele. Porque Ele é, sim, seu protetor. Gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. Coloca a mão no seu coração. Demorar, espera, e haverá o fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Levanta a tua mão. Eu não deverei, mas o meu Deus comigo. Tua presença é preciosa e nós te agradecemos por ela aqui conosco, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que, Pai, se os nossos olhos ficarem turvos, se nós acharmos, ó Deus, que o Senhor está demorando, se nós não concordarmos com algumas coisas que estamos passando, Senhor, e começarmos a nos afastar de Ti por causa disso, Senhor, te peço que Tu tenha misericórdia, ó Deus, que Tu nos perdoe e que Tu venha, ó Deus, ao nosso encontro, ó Deus, e nos mostre que Tu estás aqui, Senhor, porque
porque Tu nunca nos abandona, Senhor, e Tu nunca nos abandonará. Não importam as circunstâncias, o tamanho da nossa luta ou o nível da intensificação da nossa luta, Senhor, Tu permaneces o mesmo. Que possamos manter os nossos olhos fitos em Ti, Senhor. Continua nos livrando de todo o mal, Senhor, e fazendo-nos caminhar pelos Teus caminhos, nos direcionando, Senhor, para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas que Tu tem para todos nós, Senhor. Visita cada lar aqui, Senhor, que está online, Senhor. Visita, Deus, cada lar aqui representado por esses irmãos presenciais, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo fé, força, ousadia. Retira, Senhor, o espírito do medo. Em nome de Jesus, seja retirado do nosso meio. E que vença a fé e o amor em Jesus Cristo, nossa vara, nosso cajado, nosso amado. Em nome de Jesus. Um beijo, meus irmãos. Galileu, nós pedimos, Deus, para que Você venha nos trazer essa experiência, Deus. Nós fazemos prova do Teu poder, Deus. Como a Pamela no momento da angústia que testemunhou aqui, Deus. Nós pedimos que Você torne, Deus, o nosso sofrimento, a nossa angústia em testemunho. Que essa igreja local possa transbordar de testemunhos, Deus, de quem vence o medo através do Teu poder, Deus. Torne o nosso sofrimento em testemunho, Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita aqui, Deus. Galileu, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus. Essa igreja local Te adora, Deus, e agradece por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Deus. Vem se manifestar nos nossos corações. Cura, tira o medo, Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos cantar esse louvor com alegria para terminar nossa live. Amém? Vamos lá. Deixou Sua glória, foi por amor, foi por amor. E o Seu sangue derramou, grande amor. Naquela vida dolorosa se entregou. Vamos lá! Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou. Pra terminar, eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo ao Seu. Abre um sorriso, meu irmão. Eu me rendo ao Seu amor. Eu me rendo. Vamos lá com alegria. Deus Emanuel. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, luz do Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Pra terminar, Deus Emanuel. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo. Pra terminar com alegria, luz do mundo, Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Deus, obrigado pela Tua presença, Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Boa noite, Fabão.